Estamos ao vivo. Aí quando terminar é só botar em concluir, tá? Boa sorte. Bom dia, companheiros e companheiras. Então, pessoal, hoje vamos ter mais uma plenária aqui. O tema seria Impasse da Democracia. Temos compondo a mesa o professor Paulo Fontes, da UFRJ, professora Dulce Pandolfi, da UFRJ, e o nosso companheiro Reginaldo Lopes. Então a gente vai iniciar a plenária com a abordagem aí desse tema e depois abriremos inscrições para perguntas, dúvidas e comentários. 3 minutos daí, beleza? Depois vamos ter a resposta de cada um. Estamos ao vivo pela Rede Soberania, então vamos começar. Bom dia, companheiros e companheiras. Bom dia aos movimentos sociais que estão aqui, aos estudantes, aos petroleiros que se somam a essa greve que já chega aí há 17 dias e que o acampamento lá na FAFEM já chega a 27 dias de resistência. Então eu quero passar um panorama aí dessa greve, e já estamos com 36 plataformas que aderiram ao movimento paredista, podendo chegar a 39, e também a gente tem aí mais de organizações. Bom, já me perdi na minha anotação aqui porque é muito difícil de compor uma mesa nesse grau, mas aos poucos eu vou melhorando aqui. Então eu gostaria de passar um pouquinho assim sobre a realidade nossa lá do dia a dia no nosso acampamento. Eu acho que para contribuir com quem estava aqui, porque se dialogando com o que está acontecendo com esses países dentro do tema Impasses pela Democracia, nós tivemos algumas situações lá durante o nosso movimento de resistência lá, que já dura mais de 27 dias, que se coadunam muito com a ideia de repressão que nós estamos vivendo nesse país hoje, com essa mudança nessa forma de democracia que estamos passando, com esse fortalecimento aí até muito próximo do fascismo, um estado policialesco muito forte. Então nós sofremos algumas espécies de ataques lá enquanto dirigência sindical, nesse sentido, no caso da liberdade sindical. Na nossa primeira mediação que nós tivemos no Ministério Público do Trabalho, a empresa levou uns seguranças armados que tiveram a capacidade de permanecer em frente ao prédio do MPT, o Ministério Público do Trabalho, amedrontando não só nós, diretores sindicais, como também a população de Curitiba, porque eram vários seguranças, perfil de seguranças mesmo, e o pessoal desviava a calçada até por causa daquela situação que era uma situação atípica. A gente denunciou isso para a Procuradora do Trabalho. Ela prontamente disse que aquela prática da Petrobras era um afronto àquela instituição. Então, essa é uma das crises que a gente passa nesse primeiro momento dos impasses da democracia, que é as instituições sendo desrespeitadas desta forma. Outra situação que nós tivemos foi agora no último ato, dia 14/2, onde a polícia ali do estado do Paraná, a Polícia Militar e a Polícia Federal, não permitiu que os dirigentes do Sindipetro entrassem nos ônibus para poder conscientizar os trabalhadores para aderirem à greve. Eles fizeram um cordão de isolamento, onde não permitiu que os dirigentes sindicais pudessem dialogar com os trabalhadores. Outra situação também que passou pelo Sindipetro foi que nessa tentativa de conscientizar o trabalhador lá,
teve um trabalhador, infelizmente com um viés muito ligado ao que tem hoje dos cidadãos que adotam a política bolsonarista. Ele agrediu um dirigente sindical, ele deu um soco na cara de um dirigente sindical, e o dirigente sindical teve que ser medicado. E o mais interessante é que a polícia estava lá presente naquele momento, mas a polícia não se preocupou em retirar o agressor de lá, e sim em colocar o agressor dentro da fábrica. Mais uma vez, demonstrando que as nossas instituições não dão o devido apoio àquelas pessoas que estão simplesmente exercendo o seu direito democrático de liberdade de manifestação e exercendo um direito que é o direito de greve, que você pode sim, de forma pacífica, tentar conscientizar os outros trabalhadores a aderirem ao movimento. Outra situação que a gente passa também em Araucária a respeito desse momento de divisão da democracia e dos ataques é que a Petrobras resolveu fazer, primeiro, uma convocação dos nossos trabalhadores, mandando a própria segurança patrimonial para entregar as nossas convocações ao trabalho. Então você era abordado pela segurança patrimonial da Petrobras, entregando a sua demissão. Segundo passo agora que a Petrobras, em termo, eu acredito que seja um desrespeito, mas também seja um pouco de desequilíbrio, ela está entregando a nossa convocação de demissão através de motoboys, ou seja, nem o respeito e a dignidade do trabalhador. Hoje a Petrobras não consegue mais acompanhar esse time e está atropelando tudo, deixando de lado até de ser uma empresa ética. Então é nesse sentido que eu trouxe esse panorama de algumas situações que a gente passa nesse momento, devido a essa greve, que já é uma greve histórica, e que de certa forma ainda tem os resquícios do que é o governo Bolsonaro, pela forma que nós estamos sendo tratados enquanto trabalhadores. Só lembrando também que nós temos ali companheiros nossos que há 17 dias aguardam na sala do IDISE, que a Petrobras apenas negocia a nossa greve e ela sequer suscita uma tentativa de conciliação. Ou seja, o confronto contra nós trabalhadores, ele vai ser extremamente forte. E dizer aí a cada companheiro do Paraná que está aqui que seguimos firmes. Amanhã tem mais carreatas chegando aqui para se somar conosco, e que a gente vai vencer essa luta sim. E é que aqueles 1.000 desempregados que a Petrobras hoje quer deixar lá no Paraná, pode ter certeza que a gente vai conseguir reverter essa situação, porque a união está se seguindo muito forte. Tem muita gente se somando, é só observar esse acampamento, e a tendência é que amanhã a nossa força seja maior ainda. Obrigado. Bom dia a todos aqui. Bom dia. Bem, meu nome é Paulo Fontes, eu sou professor do Instituto de História aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também sou diretor da Universidade da Cidadania da UFRJ. A Universidade da Cidadania é um espaço que foi criado dentro da universidade de articulação da própria universidade com os movimentos sociais na área de formação, extensão, pesquisa. É um espaço cuja ideia é de que articule, que aproxime mais a universidade dos movimentos sociais e da sociedade em geral. Então é uma honra e um orgulho para nós começar nossas atividades de 2020 justamente aqui nessa vigília. Nós, em parceria aí com a FUP, com os movimentos sociais que organizam esse espaço aqui, a gente fez uma programação na semana passada, aceleramos o processo para fazer uma programação de aulas públicas, cujo objetivo é justamente esse, de mostrar o apoio da universidade, a articulação que a universidade tem com o movimento de vocês. E não é à toa que a gente deve fazer isso nesse momento, né? Como o companheiro que me antecedeu acabou de dizer, os movimentos sociais e a universidade são os principais alvos desse governo neofascista que infelizmente se instalou no nosso país. E é muito importante que universidade e movimentos sociais apareçam juntos, se articulem com a sociedade como um todo na defesa da democracia e dos direitos sociais que estão sob um ataque ferrenho. E vocês, petroleiros, estão na vanguarda nesse processo. Então, para nós, de fato, é uma honra muito grande poder participar, colaborar,
no movimento de solidariedade com aquilo que a gente pode fazer, que é justamente trazer o nosso conhecimento, a pesquisa que a gente faz, dialogar com vocês a respeito desse conhecimento que é produzido na universidade e tentar articular com os movimentos sociais que estão na luta. Então, eu espero que esse seja o primeiro de várias outras atividades que a gente possa fazer conjuntamente. E nesse sentido a gente programou, deixa eu pegar aqui, uma série de aulas públicas, né, nessa semana, nesse período da manhã. Enquanto a greve durar, nós vamos estar tentando, vamos trazer pessoas aqui da universidade para trocar uma ideia, para conversar com vocês. Mas nessa semana, hoje a gente vai ter aqui a professora Dulce Pandolfi, que está trabalhando com a gente lá na Universidade da Cidadania, com esse tema Impasses da Democracia. Ela vai se apresentar já. Semana que... Mas eu já posso adiantar, a Dulce é uma grande companheira, um quadro histórico das lutas sociais do país, então, de fato, é uma honra enorme a gente iniciar nossas atividades com a presença da Dulce e com esse tema tão vital, que é o dos impasses da democracia. Amanhã nós vamos ter a professora Lígia Bahia, que é professora aqui da UFRJ, com outro tema que me parece fundamental, que é o tema da saúde, né? Ela vai falar sobre saúde entre o público e o privado. Na quarta-feira nós vamos ter o professor Luiz Pinguelli Rosa, também da UFRJ, um especialista reconhecidíssimo, fez parte do governo Lula, etc., com o tema Petrobras na geopolítica mundial do petróleo. Na quinta-feira, a professora Lise Cedrés, do Instituto de História aqui da UFRJ, minha colega próxima, né, e uma pesquisadora de História Ambiental, que vai falar também sobre um outro tema que me parece chave, que é sobre a Bahia. O título da aula dela é Bahia de Guanabara, onde água e óleo se misturam, justamente essa discussão ambiental que também me parece central para as discussões que a gente vem fazendo. E por fim, nessa semana, na sexta-feira, a professora Fabiane Popiniges, que é de uma universidade co-irmã, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que vai falar sobre um tema também central nos dias de hoje para os movimentos sociais e para a sociedade em geral. O título da aula dela será Gênero, História e Trabalho. Então essa é a programação dessa semana, dessas aulas públicas que estão, digamos, no interior dessas plenárias que vocês estão fazendo aqui no período da manhã. E reitero mais uma vez o orgulho e a honra de poder, de alguma forma, estar, através da Universidade Federal do Rio de Janeiro, através da Universidade da Cidadania, estar nos solidarizando e participando desse movimento tão fundamental, tão chave para os destinos da nossa nação. Muito obrigado, eu vou pedir desculpa porque eu vou ter que sair para uma reunião, vocês vão ficar em excelente companhia aqui com a Dulce, mas mais uma vez agradecer. Ao longo da semana eu vou estar aparecendo, apresentando outros convidados, outros professores que deram as aulas. Muito obrigado. Bom dia, né, a todas e todos. Para mim é uma enorme honra estar aqui abrindo esse curso, né, com essa palestra chamada Impasses da Democracia, e com vocês que são um movimento social vivo, né, que estão nessa luta contra esse Estado autoritário, neofascista, e que são um exemplo para todos nós. Então eu começo dizendo minha total e restrita solidariedade a vocês. Parabéns, que continuem na resistência. Eu acho que o interessante seria provocar um pouco e a gente depois abrir então a discussão para o debate. Tinha pensado em falar, talvez seja um pouco extenso, e qualquer coisa vocês podem me interromper, não tem o menor problema, né? Porque eu acho que tem duas questões que estão nos afligindo enormemente, a todos nós, brasileiros, enfim, que lutam por um Brasil mais justo e democrático. A primeira pergunta é: por que chegamos a isso? Né? Essa situação que a gente está vivendo agora com o governo Bolsonaro. E segundo, como vamos sair disso? Eu acho que essas são as duas questões centrais das nossas angústias e dos nossos dilemas. Então, eu pensei, quer dizer, primeiro dizendo para a gente também entender que esta onda conservadora não é uma coisa específica do Brasil.
O Brasil tem inserido no contexto mundial, onde vários países, no momento, também estão vivendo situações semelhantes. Aliás, a roda da história é um pouco assim. Você tem ondas mais conservadoras, mais autoritárias, mais democráticas. A gente tem vários exemplos similares, né? Se a gente pensar na Hungria, na Polônia, a Itália, que começou a dar uma pequena reviravolta agora, né? Mas a Rússia, enfim, são vários países que a democracia foi sendo corroída a partir dos seus próprios instrumentos. Essa é uma novidade no mundo, porque as ditaduras, normalmente, quando eram implantadas através de um golpe de Estado, né? Um golpe militar, um golpe violento. Agora a coisa mais complexa, por quê? Porque a gente está tendo ditabrandas ou, enfim, regimes fascistas, regimes autoritários, através, né, de golpes dissimulados. Você vê que não teve um golpe de Estado aqui como em 64. A gente vai chegar lá, né, vai até discutir com vocês como é que a Dilma saiu do poder, mas é um momento diferente. E até a gente se pergunta, mas por que isso no mundo? Ora, o mundo hoje está num nível de desigualdade social enorme. O desemprego, vocês sabem, está num nível altíssimo, né? Então a gente tem uma globalização que mudou a face do mundo. O Brasil de hoje é um Brasil totalmente diferente do Brasil do século XX. O mundo de hoje é diferente do mundo, né, do século passado. A gente tem uma revolução na informática que mudou todas as relações sociais, as relações de trabalho. A gente tem uma revolução terrível do ponto de vista das relações de trabalho, vocês sabem disso, né? É a informatização, é a terceirização, essa palavra agora todo mundo usa, a uberização. Então essa coisa precária, desigual, injusta, são as migrações em massa, tem produzido também um certo desespero e desamparo dessas pessoas que antes tinham um esquema, digamos, mais tradicional. As pessoas estavam no seu local de trabalho, com o seu sindicato, com as suas entidades de classe, com os seus partidos. Agora o mundo está muito mais solto. Então, isso é um terreno fértil também para salvadores da pátria, tipo Bolsonaro, para esses outsiders que vêm como pessoas que vão resolver os problemas, né? Então a gente vê essas figuras pipocando pelo mundo. Então esse é o primeiro ponto que eu queria reter, quer dizer, a gente não é uma ilha, a gente faz parte de um complexo, né? Dito isso, eu queria entrar um pouquinho no Brasil e dizer o seguinte, um pouquinho não, aliás, muito, né? Que esse momento que a gente está vivendo, claro que ele tem raízes históricas. Para nós historiadores, a história é muito importante, não porque o passado explique tudo, mas o presente da gente tem a ver com o passado, como é que a nação foi sendo construída. E antes de entrar na conjuntura, propriamente dito, eu queria falar de dois marcos que, da minha maneira de entender, são fundamentais para a gente entender essa situação que nós chegamos hoje. Um é a questão da escravidão no Brasil, e outro é a questão do latifúndio, da grande propriedade. Isso marcou profundamente a nossa sociedade. Vocês vão dizer, mas a escravidão ocorreu em muitos países, ocorreu. Mas aqui no Brasil ela teve características muito específicas. A escravidão existia do Iapoca ao Chuí. Por exemplo, só para dar um exemplo, nos Estados Unidos você tinha um norte não escravista e um sul escravista. Se um escravo se libertasse, fugisse, ele podia trabalhar no norte, né, como empregado assalariado. No Brasil isso era impossível. Então os escravos só tinham a alternativa dos quilombos. Depois, no Brasil, a escravidão perpassou todas as profissões. Não foi só uma coisa para a cana-de-açúcar, para as grandes lavouras, não. Perpassou tudo. Então a escravidão foi uma marca cruel na nossa sociedade e a maneira como a abolição, acho que se deu no Brasil, também foi muito cruel. Os escravos não foram incorporados na sociedade, né? Quando se deu a abolição, né, que aí também é um processo muito longo, muitas lutas, muitas brigas, mas esses escravos não foram incorporados. Por quê? Porque a ideia é que o Brasil precisava, por um lado, se embranquiçar, né? A população negra tinha que ser demolida. Então, a mão de obra que vem trabalhar no Brasil é uma mão de obra branca. São contratados, enfim, o pessoal que vem de Portugal, da Espanha, da Itália, etc. E a segunda crueldade também, né, é que a ideia é que o escravo não era mais rentável. Então agora tem que ser uma mão de obra chamada livre, não se aproveita daquela mão de obra escrava, os escravos ficam, digamos, relegados, e aí começa a construção das favelas, enfim, ficam totalmente isolados da sociedade.
E a grande propriedade é outro grande câncer, porque, como vocês devem saber, o nome que teve ao longo da história, capitania hereditária, sesmaria, latifúndio, engenho, usina, o nome que teve é uma relação também muito perversa, né? Você tem um senhor que é todo poderoso, dono daquele pedaço enorme de terra, onde ele controlava inteiramente a mão de obra, até porque quando o Brasil foi colonizado por Portugal, Portugal não tinha braços para mandar pessoas para cá. Então ele autorizou esses senhores dessas capitanias hereditárias, senhores de engenho, senhores do latifúndio, até o poder absoluto sobre seus escravos ou depois seus assalariados. Então ali era a lei da selva, não havia o que a gente chama cidadania, não tinha justiça. O senhor fazia o que queria com aquela massa que trabalhava com ele. Então isso deu algumas deformações na nossa sociedade, criou uma elite muito arraigada a esses princípios elitistas, escravistas, de grande proprietário, de senhor de tudo, pouco cidadão. Então esse, digamos, é o grande pano de fundo da sociedade brasileira. Mas vocês vão perguntar, mas então não tem jeito? Claro que tem jeito. E tudo isso foi objeto de muita disputa. E aí é o segundo ponto que eu queria tratar, é o seguinte: a gente tem na sociedade, e o que a gente está vendo hoje é reflexo dessa disputa, a sociedade brasileira, sobretudo a partir dos anos 50, dois projetos que estão em disputa na sociedade. A gente tem um projeto que a gente chama de projeto, digamos, mais liberal, aspas, né, internacionalista, excludente, que está pouco se lixando para o povo. É aquele projeto que quer ver o bolo crescer e, se for o caso, depois dividir. Né? É um projeto autoritário, é um projeto antissindical, antiparticipação popular, né? É um projeto que mais ou menos dominou a história do país. E do outro lado a gente tem um projeto de incluir as pessoas, um projeto mais nacionalista, né? Um projeto que valorizava sindicatos, partidos, valoriza os movimentos sociais, né? Um projeto que valoriza o espaço público, né? Isso, na história do Brasil, foi sempre objeto de disputa. E eu vou dar 3 momentos que eu acho que são cruciais para a gente entender quando a gente chegou hoje. Mas nos anos 50, quando Getúlio, né, que foi ditador dos anos 30 aos anos 45 e 50, ele volta pelos braços do povo e é eleito presidente da República. Ele tinha criado um partido, que é o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, né? Tinha criado os sindicatos no Brasil, aí outra história, discutir agora o Getúlio Vargas aqui, mas enfim, em 50 ele volta, né, na eleição, onde ele derrota, digamos, esse outro projeto mais internacionalista. E Getúlio criou uma coisa que é genial, né? Quer dizer, claro que sempre ninguém cria nada do nada. Ele criou fruto de um processo de luta, que é esta entidade que vocês hoje representam e que vocês estão lutando, né, pela sua manutenção, pela sua soberania, e que está sendo a tentativa de desmonte total e absoluto. Então a Petrobras foi criada nos anos 50, né, mais precisamente em 53. Né, depois de uma campanha enorme, que foi uma das maiores campanhas que o Brasil já conheceu, que você já deve ter ouvido falar, que é a campanha do petróleo é nosso. Foi uma campanha que mobilizou o Brasil inteiro em torno do petróleo, né, o petróleo como uma riqueza fundamental do Brasil. Uma campanha nacionalista, o petróleo é nosso. Então, esse Getúlio que digamos, criou a Petrobras, que aumentou no seu governo o salário mínimo para 100%, né, e que tinha uma ideia de fortalecer os sindicatos, foi acusado na época de ser corrupto. As pessoas, talvez, quem for mais velho aqui deve lembrar, né, mas vocês mais jovens devem ter visto nos livros ou nos filmes, né, era a campanha contra o Mar de Lamas, dizia que Getúlio estava imerso no Mar de Lamas, então era a corrupção por um lado, e a outra que ele queria montar no Brasil uma república sindicalista, porque este outro projeto derrotado em 50, odeia os sindicatos, eles não querem a participação. Né? Então foi a acusação de Getúlio, exigiram o impeachment de Getúlio, e o desfecho vocês já sabem qual foi. Getúlio acabou se matando, né, dá um tiro no coração e sai do panorama político. Então foi um momento de profunda disputa. Outra disputa se dá nos anos 60, mais precisamente de 61 a 64. É quando o Jango, que era o vice-presidente do Jânio Quadros, que havia sido eleito junto com o Jânio renuncia, e ele então assume a presidência da República depois de muita luta. Porque outra coisa interessante, assim como na eleição da Dilma,
esta direita não reconhece o resultado procura não reconhecer o resultado das eleições. Então, em 50, eles diziam que não reconheciam o resultado das eleições com Vargas. Depois, com Jango, que tinha sido eleito pelo voto popular, porque naquela época, inclusive, o voto era desvinculado. Você elegia o presidente da República e vice-presidente. Então, ele foi eleito pelo voto popular, né? Os milicos, uma parte dos milicos e uma parte dessa reação dizia também não reconhecer que Jango não poderia tomar posse, até porque ele estava na China comunista, então a acusação sobre o comunista pesava forte em cima dele. O governo Jango foi uma batalha enorme em torno das chamadas reformas de base, e a principal reforma era exatamente a reforma agrária, para tentar acabar aquele latifúndio, porque qualquer país, mesmo capitalista, tem que fazer sua reforma agrária. No Brasil, essa reforma foi muito tímida, ela vai acontecer depois, né, sobretudo depois da Nova República, depois do fim, mas de uma maneira ainda muito tímida, muito precária. Não é à toa que é um país imenso. Qualquer viagem que a gente faz de carro, de ônibus por aí, impressionante a quantidade de terras. E a população lutando por terra, o que é isso, gente? Isso é uma maluquice. É um negócio que não tem cabimento, né? São terras enormes, improdutíveis, que não podem ser ocupadas, né? Então o governo Jango foi também essa luta, digamos, essa luta de foice. Acabou, qual foi o resultado? A acusação de Jango era a mesma: corrupto e comunista. Acabou, qual foi o resultado? Veio um golpe militar, um golpe civil-militar que derrubou o Jango. Então veio um regime militar, né, que durou no Brasil de 64 até 85. A gente tem a chamada Nova República, que é o início de uma nova era, e é exatamente essa nova era que começa em 85, que é consagrada com a Constituição de 88, que hoje, para muita gente, ela acabou e a gente está vivendo um outro momento da nossa história, né? Ou seja, a Nova República, a gente tem vários governos aí nessa Nova República. Tem até um fenômeno interessante, porque o Fernando Henrique Cardoso, quando foi eleito pelo Partido Social Democrático Brasileiro, tal do PSDB, né, tinha um projeto um tanto ou quanto nacionalista, mas faz uma aliança com o PFL e é um entreguista de marca maior. É no seu governo, né, que as empresas públicas começam a ser privatizadas, né? Então foi um desastre total do ponto de vista da economia brasileira, do fortalecimento dos movimentos sociais. Bem, chegando na era Lula, ou na era petista, né, que começa em 2003 e vai até 2016, a gente tem de novo esse mesmo embate desses dois projetos. Só que nunca o projeto do nosso lado, digamos, do nosso campo, demorou tanto tempo. Foi um período que durou de 2003 a 2016, né? Quer dizer, praticamente 14 anos, onde muitas coisas importantes foram feitas. Eu nem preciso discorrer para vocês, mas vocês imaginem, essa elite predadora, essa elite internacionalista, essa elite completamente hierarquizada, né, contra pobre, vê as nossas universidades, que mudou o perfil da universidade nessa era, né, vê os pretos e pobres entrando na universidade, né, todas as transformações que a gente tem do ponto de vista da redução dos mais pobres da sociedade brasileira, projetos como Bolsa Família, né, aumento redundante do salário mínimo, enfim, a gente tem uma mudança no quadro social desse país, né? O Brasil, quer dizer, poderia ter sido feito muito mais, claro que poderia, né? Mas os avanços em relação a toda a nossa história foi enorme e a reação também foi enorme. Então começa essa grande disputa, né, que na realidade, quando, né, você tem, digamos, tem o primeiro governo Lula, o segundo governo Lula, o primeiro já aparece a denúncia do mensalão, né? É importantíssimo lembrar que é no governo Lula que se descobre o pré-sal, essa riqueza monumental que acirra ainda mais essas contradições, porque com o pré-sal nas mãos de um governo mais voltado para a população, né, esse país conseguiria sua soberania nacional. Vocês sabem que já estava previsto, né, que parte desses recursos pré-sal ia ser aplicado para a saúde e para a educação. O Brasil ia ser um país soberano, né, e isso provocou, não só do ponto de vista das elites nacionais, mas do ponto de vista das elites internacionais, uma profunda convulsão no país, né? Vocês devem lembrar de toda a campanha que era feita, né, contra, por exemplo, a política de cotas, foi uma das mais acirradas, contra o Bolsa Família. Era muito comum naquela época a gente ouvir frases tipo: agora o pobre não quer mais trabalhar,
PEC das empregadas domésticas, que foi assinada durante o governo Dilma, produz uma revolução nesse país, porque, para lembrar também para vocês, o Brasil é campeão de várias coisas. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. É o país que tem o maior número de empregadas domésticas, que é o resquício daquele movimento escravista que eu falei para vocês. Essa figura de empregada doméstica, com essas qualificações que tem no Brasil, não existe em outros lugares, não. Essa mulher que dorme na casa do patrão, que é acordada a qualquer momento para servir o cafezinho, que o patrão não sabe nem o sobrenome dela, que ela mora lá, mas não pode levar uma pessoa, um amigo para sua casa, né? Que é obrigada a trabalhar não sei quantas horas por dia. Isso é uma marca também da nossa sociedade, uma triste marca da nossa sociedade. Então, é este país que começa a ser modificado nesta era Lula-Dilma, né? Acrescido dessa coisa fundamental que eu falei para vocês, que é a questão do pré-sal, né? O pré-sal ia produzir uma riqueza enorme nesse país, e vocês têm total consciência disso, e aliás vocês vão ter também uma aula mais específica sobre a questão do petróleo e a geopolítica mundial. Mas isso dá um desequilíbrio do ponto de vista dessa geopolítica mundial, além do fato desses governos, independentemente dos governos passados, que eram totalmente subservientes aos Estados Unidos, o nosso governo ele mantém uma distância. Como é que distância quer dizer? Não rompe, obviamente, com os Estados Unidos, mas não é mais totalmente subserviente. Vocês sabem que uma das coisas importantes também que foi feita nessa época foi o BRICS, né? Uma aliança com outros países que muda também, e além do fortalecimento do Mercosul. Quer dizer, esses governos fortaleceram o Mercosul e se alinharam também em relação, né? O Brasil, a Índia, a Rússia, né? Enfim, a África do Sul. Então você tem um novo eixo, um novo polo para se contrapor a esse grande império que é os Estados Unidos. E está de olho aqui, né? Tentando mudar essa correlação de forças. Aí a gente pergunta, mas esse regime, esses governos que estavam indo, por que aconteceu isso tudo? Aconteceu por isso que eu estou falando, quer dizer, a gente tem uma violenta disputa de projetos, né? Eu acho que é o momento mais exemplar dessa disputa, é exatamente esse momento do segundo governo Dilma, né? É claro que começa a correlação internacional, aí tem vários detalhes que no debate a gente pode aprofundar um pouco, né? A gente tem uma crise internacional que vai se aprofundando, e claro que isso, o Lula no início surfa numa onda mais favorável, depois a Dilma surfa numa onda mais desfavorável, né? A gente tem um governo que foi obrigado a fazer alianças para sobreviver, porque embora a gente tivesse ganho a presidência da República, não se tinha maioria na base parlamentar, então esse governo teve que fazer alianças com partidos mais escuros, né? Um partido que vai ser o aliado, o nosso aliado é o PMDB, que depois trai de uma maneira violenta, né? O Temer é o vice-presidente da Dilma e trai violentamente a Dilma, né? Então a gente tem essa grande acirramento, e aí começa um processo de impeachment contra a Dilma, né? Esse processo hoje, aliás, várias pessoas participaram do processo de impeachment, hoje se dizem até arrependidas, é impressionante isso, reconhece o grande erro que foi aquilo. Foi um processo que você junta, diferentemente de 64, né, que é aquilo que eu falo para vocês, que foi um golpe militar, agora é um golpe parlamentar, é um golpe midiático e é um golpe judiciário, porque a gente juntou a grande mídia, vocês sabem o papel que a Globo teve nisso. Eu até dizia para os meus alunos que eu acho que um dos trabalhos mais interessantes que precisam ser feitos é um trabalho sobre o papel daquele jornal nacional da Globo, aliás, os jornais televisivos da Globo, porque durante vários anos, diariamente, apareceu duas fotos, mesmo se não tivesse matéria para falar sobre aquilo, que era a foto do triplex do Lula lá no Guarujá e do sítio de Atibaia. Todo dia aquilo era requentado, aquela matéria, e aquilo foi entranhando na cabeça da população, né? E a coisa da corrupção colou, né? O mesmo argumento do Vargas e do Jango colou recentemente, né? É claro que tem corrupção em vários lugares, corrupção sempre existiu no Brasil, e quando a Dilma começa a enfrentar, porque essa também é outro paradoxo, né? São vários paradoxos da história. Ela não proibiu, pelo contrário, deu força para a Polícia Federal prosseguir, né, quando fez denúncias de corrupção, chegou a mexer em alguns quadros da Petrobras, né? E aí então a coisa se acirra ainda mais, né? Essa Lava Jato vai avançando de uma maneira, de uma gana enorme
em cima da própria língua. O próprio PMDB, que faz parte desse outro projeto mais internacionalista, mais integrista, né, um projeto contra a soberania nacional, ele começa a ganhar força, o governo enfraquecido, tem as manifestações, que são o marco também de 2013. É claro que ali você tem um movimento passe livre, um movimento muito interessante, mas aquilo vai ganhando corpo, né? E o governo não consegue responder diante de uma força tão grande, que é a força do Supremo Tribunal Federal, do Poder Judiciário. A Lava Jato, o Moro se torna um personagem queridíssimo da população brasileira, o caçador da corrupção, né? Outro crime enorme dessa Lava Jato: você não pode criminalizar as empresas, você tem que criminalizar os personagens. Se fulano de tal fez corrupção, você persegue aquelas pessoas, mas não, eles destruíram a empresa nacional, vocês sabem disso. Lava Jato é o primeiro passo nessa destruição. Eles destroem as empreiteiras brasileiras, como o Odebrecht, enfim, de um papel fundamental do ponto de vista da nossa economia. Ou seja, é a implantação que vai sendo feita desse projeto, desse plano B. Né? Então, com a Dilma fora do poder, com esses caras articulados com os meios de comunicação, com o judiciário e com o parlamento, a gente tem as eleições de 2018 em Bolsonaro. Vários autores tratam essas eleições como as eleições disruptivas, ou seja, foram eleições fora da curva. E por quê? Primeiro, um grande líder da sociedade brasileira, que era o Lula estava fora do esquema eleitoral. Ele poderia até ter concluído, né? Mas nem o Superior Tribunal Eleitoral permitiu que ocorresse. Né? Então eles conseguiram afastar o Lula, prenderam o Lula, a pecha de corrupção, o Lula foi afastado. Vocês sabem do movimento das fake news, né? Sabe todo o processo que a mídia, a participação que a mídia teve. Claro que Bolsonaro, se vocês perguntarem, Bolsonaro não era o candidato desse outro projeto, não era o candidato das elites, não era. O candidato das elites era para ser o Alckmin, o Amoedo, qualquer um deles, mas ninguém emplacou. Então as elites, com esse ódio a esse projeto de inclusão social, com esse ódio a esse projeto de soberania nacional, eles caíram no braço do Bolsonaro. Como nada emplacou do lado de cá, já que não tem outro melhor, vamos apoiar o Bolsonaro. E o que me impressiona é que hoje, ontem até saiu um artigo bem interessante no Globo, não sei se vocês viram, da Miriam Leitão, descendo o pau no governo, chega a ser interessante. Né? Porque é o seguinte, o Bolsonaro, ninguém pode dizer que se sentiu traído por Bolsonaro. O Michel Temer, você ainda pode dizer que traiu a Dilma. O Bolsonaro não traiu ninguém. Desde o primeiro momento, ele sempre se comportou como uma pessoa antidemocrática, defendendo valores absurdos como a tortura, né? Defendendo a maioridade penal, discriminando, homofóbico, discriminando as mulheres, racista, discriminando os negros, declarações horrorosas do ponto de vista, né, do segmento mais pobre da população. Mas esse homem, naquela conjuntura, inflado pela mídia, ele aparece como aquele outsider que eu falei para vocês, que está surgindo muito no mundo. É como se fosse o cara fora do status quo, o cara que está fora da política, o cara que vem para salvar o Brasil e que não tem nada a ver com esse esquema sujo, porque também a política começa a ser condenada. Sem política, a gente não tem solução para nada. E o Bolsonaro vem como o cara que está correndo por fora da política, o que é uma tremenda mentira. Esse homem tem 20 e tantos anos de vida parlamentar. Os seus filhos todos estão no parlamento. E ele falava, tinha um discurso contra a política. Que a política é coisa suja, como se ele fosse um técnico fora da política. Isso é um maior absurdo. E a população comprou esse discurso. Ao lado disso, claro que a questão da segurança se agravou no país, a crise foi aumentando, o governo Temer foi uma desgraça monumental, o desemprego num nível altíssimo, e ele aparece como esse homem salvador da pátria. Né? Tem uma situação delicada aí, que é também o papel dos evangélicos nisso, que a gente pode depois no debate aprofundar, mas eu só queria registrar isso aí, né? E essa eleição, por isso que ela é chamada de disruptiva, porque ela alija os dois principais partidos, né? A polarização sempre se deu entre PT e PSDB, o PSDB é praticamente varrido, né? Até então era sempre dois candidatos do PSDB e o candidato do PT. Ele se elege por um partido que ninguém conhecia, o PSL, ainda existia, né? É a primeira vez, é o congresso mais fragmentado que a gente tem, depois do fim da ditadura, nunca teve um congresso com tantos partidos, tão fragmentado como esse.
né? Isso é um fenômeno também. A gente nunca teve um congresso com tantos representantes da área da segurança, policiais, como nesse congresso. Eu fiquei impressionada. 73 parlamentares vinculados, ou policiais, ou militares, ou enfim, que tem a bandeira da segurança como seu tema, né? O que é uma coisa muito ruim, né? Porque não, ter a bandeira da segurança, tudo bem. Mas são pessoas que acham que a justiça tem que ser feita com as próprias mãos. E você tem que armar a população, né? E daí a relação toda desse governo com as milícias, né? Um governo, enfim, que se relaciona. Aliás, a milícia está no poder, né? Não é nem que tem relação, a milícia está no poder no Rio de Janeiro e está no poder no Brasil, através da figura do presidente da República, dos seus filhos, etc. Então, essa eleição é essa eleição completamente, digamos, disruptiva, que marca o fim de uma era. Cabe a gente dizer que minimizar o processo eleitoral, não, ele foi eleito. A gente tem que entender por que ele foi eleito, né? Eu estou tentando levantar alguns pontos para vocês, né? Eu acho que ele foi eleito nesse quadro de desespero, ele foi eleito num discurso que foi, inclusive, veiculado pelos meios de comunicação, um discurso que é exatamente o discurso que nada se resolve com a política, que exatamente o problema é o inverso, né? Tudo tem que ser resolvido com a política. Então, nesse momento, né, que a gente está vivendo isso, cabe a pergunta, como é que a gente vai sair disso? Né? Eu acho que essa é uma pergunta que todos nós estamos angustiando. Eu só digo para vocês o seguinte, a gente saiu de várias coisas. A gente teve a escravidão, a gente saiu da escravidão, a gente teve a ditadura militar, a gente saiu da ditadura militar. Eu não tenho fórmulas para dizer como a gente vai sair disso, né? Que era discutir com vocês. Mas o que eu posso dizer para vocês, isso eu garanto, que esse movimento que vocês estão fazendo é um passo fundamental para a gente sair disso. A gente sai disso através da resistência. E nesse sentido vocês estão dando um exemplo para o Brasil. Vocês não podem esmorecer, porque exatamente esse exemplo de vocês que vai fazer pipocar outros movimentos, que vai desgastar cada vez mais esse regime. Lembro também que as eleições são muito importantes. A gente está à beira de uma eleição municipal. A gente não está dando muita bola, mas até para lembrar para vocês, quando o Lula foi eleito em 2002, nas eleições de 2020, o PT e outras forças, o CDB, o PSB, tiveram vitórias importantes em grandes capitais do Brasil. Então, era eleição para a prefeitura, né, em 2000, e nesta eleição de 2000, essas forças mais progressistas já montaram um certo lastro para a eleição que favoreceu a eleição de 2002. Né? Então, eu chamo a atenção o seguinte, a gente está vivendo agora um momento pré-eleitoral, a eleição é um momento de articulação, né? É um momento de escolha importante, então é importante que a gente tente mudar esse quadro do Rio de Janeiro, né? As pessoas de outro estado tentem mudar outro estado, aproveitem isso para desgastar ao máximo esse governo. Quer dizer, então, uma das saídas possíveis é isso que vocês estão fazendo, são esses movimentos sociais se articulando, né? Acho que a força tem que vir daí, mas outra saída também interessante e importante é a gente se articular do ponto de vista também da política partidária eleitoral. Né? Então, quer dizer, eu vou encerrar aqui, porque eu acho que eu já falei bastante, poderia ficar aqui com vocês muito mais tempo, mas eu acho que interessante também é que vocês me questionem, que a gente faça um debate aqui. Né? Então eu agradeço, parabenizando mais uma vez vocês. Muito obrigado. Tá? Então, companheiros e companheiras, agora vamos abrir espaço para as inscrições. Lembrando que as inscrições, perguntas, comentários têm o limite de 3 minutos. E depois de uma aula belíssima dessa aí, né? Acredito que as perguntas sejam à mesma altura. Vamos começar com o Reginaldo aqui. Quem puder se inscrever, fala comigo, só levanta a mão. Beleza? Bom, mais uma vez, bom dia. Eu fiquei de passar aqui o panorama da greve, vou mais uma vez passar. Já chega a 21 trabalhadores mobilizados, 121 unidades do sistema Petrobras aderindo à greve, 21 mil trabalhadores mobilizados, em 121 unidades do sistema Petrobras mobilizadas, 58 plataformas, 14 plantas de refino,
24 terminais, 8 campos terrestres, 8 termoelétricas, 6 unidades operacionais e 3 administrativas. Então esse é o panorama da nossa gráfica que eu fui te passar. E aproveitando esse tema muito bom aqui, que foi muito bem abordado pela mestre, eu tenho uns questionamentos no seguinte: se de repente o que aconteceu no Chile, as mobilizações que ocorreram no Chile, elas são um exemplo e uma organização que a gente pode fazer aqui, em termos de Brasil, para tentar melhorar esse diálogo aí com os movimentos sociais. E um segundo questionamento que eu ainda tenho, embora seja mas eu vou fazer porque eu sou curioso demais, é que se o presidencialismo hoje, essa forma de governo, essa política governamental de alianças de coalizão, se esse resultado está sendo favorável, porque observa-se que essa coalizão hoje, para buscar esse bem comum, eles dialogam com diversos atores, inclusive com milícias, como foi bem abordado pela mestra. Então eu gostaria que ela abordasse esses dois temas. Eu acho que era importante outras pessoas falarem, né? E depois, porque senão fica muito monopólio. Próxima inscrita, Iana da UJS. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Iana, sou militante da União da Juventude Socialista. Estou aqui representando o DCE da Universidade Federal Fluminense. E eu queria falar um pouco da conjuntura do Estado do Rio de Janeiro, porque a gente, enquanto o JS, faz uma análise de que todo projeto liberal e neoliberal sempre começa pelo Estado do Rio de Janeiro. É um grande laboratório de como vai sair futuros projetos que serão implementados no Brasil. Aqui, atualmente, a gente tem como prefeito da cidade do Rio um cara que está deixando a maioria da sua população beber água podre e fala na maior cara de pau, cara dura, que o único jeito de melhorar a água do município é privatizando a SEDAI, sendo que a galera que mora na Zona Sul não está bebendo água podre, é a galera da Baixada, é a galera que está ocupando as periferias. E também a gente tem um governador que, inclusive, vai na minha cidade, entra dentro de um helicóptero e começa a tirar de cima para baixo, falando que é assim, dessa forma, que ele vai acabar com a violência na cidade de Angra dos Reis. E aqui, todo mundo já sabe, o atual presidente da República sai do estado do Rio de Janeiro após ocupar durante 30 anos um cargo como deputado federal e nesses 30 anos não conseguir aprovar sequer nenhum projeto. Ele consegue levar toda a sua família ao poder, pessoas que estão diretamente ligadas com a milícia. No estado do Rio de Janeiro, as milícias estão dominando. A gente vem com um processo de intervenção militar que acontece diretamente, que isso só atende uma parcela específica. Eu sou a favor da frente ampla. Eu acho que a gente não vai conseguir contra-atacar esse governo fascista se a gente não conseguir se unir. Eu fico maravilhosa de ver vários petroleiros aqui à volta dos sindicatos, colocando a cara na rua, batendo de frente, porque eu faço militante do movimento estudantil e é um setor que atualmente bate sempre de frente com o governo Bolsonaro, onde que a gente reúne, consegue puxar milhares de manifestantes para ruas para falar não. Aqui no Rio de Janeiro também começa os primeiros ataques às universidades federais, inclusive a minha foi uma das primeiras, que é considerada a famosa balbúrdia pelo ministro Weintraub, que quer simplesmente privatizar as universidades com o projeto do Futuros. Então eu acho que hoje, como a gente está aqui, precisamos traçar planos estratégicos contra-atacar. Eu acredito que a pessoa que acorda 5 horas da manhã, sai da sua comunidade para poder ir trabalhar, minimamente para sustentar a sua família e se autossustentar, ela não é uma pessoa fascista. Ela não é, galera. A gente tem que arrumar meios, estratégias de convencer a população, a classe trabalhadora, que se o gás de cozinha está muito alto, que isso tem a ver com a maioria de nós estamos aqui em defesa da Petrobras. A gente tem que mudar o nosso linguajar, a gente precisa unificar e conseguir chegar nesses outros setores dos trabalhadores, porque a nossa luta vai ser em vão. A gente tem vários jovens aqui de várias organizações,
apoiando os petroleiros. E eu deixo um indicativo, se cada um minimamente tentar chegar naquele seu companheiro que votou no Bolsonaro e tentar mudar, explicar que tudo que está acontecendo atualmente no país é um reflexo de um projeto de sucateamento. O cara está simplesmente entregando as nossas maiores riquezas. Eu, enquanto uma estudante, entendo que eu preciso estar nesse espaço defendendo a Petrobras, senão daqui a pouco a gente não vai ter nada. E isso vai afetar diretamente a minha universidade, vai afetar diretamente, já concluindo, a educação do Brasil, onde que a gente tem a consagração dos royalties de petróleo voltado para a educação também, e mesmo assim já é sucateado. Então, precisamos traçar estratégias de contra-atacar e chegar assim na classe trabalhadora. Fica aqui a minha indicação. Agora, companheiro Alan. Bom dia, pessoal. Antes de mais nada, já queria saudar aí o pessoal dos movimentos sociais, saudar a professora pela sala maravilhosa, o pessoal que está acompanhando a gente na internet. E realmente falar que hoje é um marco, é a história que a gente está fazendo. Hoje o que a gente precisa é a unidade. Esse movimento do dia 18 ele vai ser mais um de todos esses marcos que vem acontecendo. E essa unidade ela me faz lembrar um texto de Bertolt Brecht, que eu acho que a maioria aqui já deve conhecer, que ele cita mais ou menos assim: primeiro levaram os negros, mas eu não me importei porque eu não era negro. Depois levaram os operários, mas eu também não me importei porque eu não era operário. Levaram os miseráveis, mas eu não era miserável, então eu não me importei. Depois levaram os desempregados, mas eu tinha o meu emprego, então eu também não me importei. E depois levaram a mim, mas já era tarde porque eu não me preocupei com ninguém e hoje ninguém se preocupa comigo. Então o meu recado é esse, pessoal, e seguimos fortes na luta aí. Próximo é o Sidney Palfém. Sidney. Bom dia, pessoal. Bom dia. O pessoal que me conhece, eu sou um pouquinho mais discreto, né? Mas como foi aberta essa oportunidade de falar, agradecer a professora Dulce, né? Que foi servido a sobremesa antes do almoço. Muito obrigado. A pergunta à professora é a respeito da situação que nós vivemos hoje, né? No início, a professora começou a falar a respeito da degradação, por que chegamos onde chegamos. A terceirização, de uma forma geral, ela segue esse processo, que é bem interessante. Eu imagino que sim, porque é uma degradação, pelo que eu vejo, e principalmente uma escravização. A cada medida de troca de contrato, pelo menos é o que a gente percebe na empresa, degrada cada vez mais as condições de trabalho. E nesse momento político que a gente está vivendo, isso está muito forte e a gente fica até sem escolha, né? E como nós podemos voltar a população a visualizar esse processo? Como é que a gente pode sensibilizar a população nesse processo? Porque é como o colega anteriormente falou aqui, né? Não era comigo, mas agora é. Seria isso, essas perguntas. Obrigado. Pessoal, tem mais alguém que quer se inscrever? Então, a pergunta do Gonçalves do Ediz e a gente fecha as inscrições, beleza? Bom dia, companheiro. Professora Dulce, parabéns pela brilhante apresentação. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou Francisco Gonçalves, eu trabalho aqui no Edize. Ainda não consegui encontrar ninguém aqui do Edize, né? Mas o Edize está na luta aí, né? Ainda que seja um representante só. Eu
eu gostaria, professora, que a senhora pudesse dar uma ênfase, né, em duas vertentes que aconteceram, né, do ponto de vista assim, de degradação do nosso governo de 2003 a 2015, né, que foi basicamente o seguinte: nós colocamos aqui nessa empresa mais de 40 mil novos petroleiros de 2013 a 2013. E hoje, a grande maioria dos petroleiros odeia o nosso partido, né? Odeia o nosso governo, né? E a mesma coisa que aconteceu aqui na Petrobras, aconteceu também em outras estatais, aconteceu com Minha Casa Minha Vida, aconteceu com o ProUni, aconteceu com Água para Todos, com Luz para Todos, aconteceu com o Ciências Sem Fronteiras. E é um fenômeno interessante da gente abordar por que nós fizemos o bem para tantas pessoas, abrimos as portas para uma parcela considerável da sociedade e ainda assim essas pessoas não reconhecem, né? Eu desconfio que eu tenho a resposta, mas eu gostaria de ouvir o seu ponto de vista. E o segundo ponto, que eu acho que é interessante também a gente refletir, né? Ainda que tenha acontecido, que o governo tenha tomado decisões assim, ruins, né? O próprio fator das alianças aí foi um fator que contribuiu muito para a aceleração do golpe, mas eu queria que a senhora comentasse um pouquinho a respeito das pautas bomba, né? O papel que tiveram as pautas bomba comandadas pela oposição, comandadas pelo PSDB, que acabou caindo em desgraça aí no pleito de 2018, tá bom? Ok, só isso aí, obrigado. Obrigado, doutor. Então, pessoal, agora vamos passar para as respostas e considerações finais já. E eu quero lembrar que depois do fim aqui dessa aula, permaneçam em seus lugares que vai ocorrer alguns informes, beleza? Obrigado aí pelas questões. Eu acho que não nem resposta, né? Eu não tenho nem resposta. Eu acho que é mais um debate entre a gente, né? Claro que esses pontos que vocês levantaram me fazem também refletir, né? Eu vou começar falando do Chile, porque eu até pensado em falar nisso. Eu acho que o que está acontecendo no Chile é um exemplo para nós impressionante. Até porque o Chile era o modelo que estava dando certo no neoliberalismo. O Chile era o modelo do bem-sucedido. Quer dizer, depois do regime militar, depois da Baixa Lei, a gente tem que o neoliberalismo estava sendo implantado com toda a sua primorosa atuação, etc. Tal, e explodiu tudo, né? Todo aquele projeto de saúde, de educação, de privatizações está dando com os burros na água. Então, e a resistência da população é uma coisa fantástica, porque não sei se vocês perceberam também, o Chile saiu da mídia. A mídia não coloca uma linha sobre o Chile mais. É um assunto encerrado. E a gente sabe, por outras vias, por WhatsApp, não sei o que, que a luta continua lá. Praticamente toda sexta-feira tem manifestações de rua violentas, né? Muitas pessoas presas, mortas, e a resistência está monumental. E eles estão conseguindo mudar o quadro político do Chile. Isso é um lado importante, né? O Chile também é um grande exemplo para nós, né? Deve estar um desespero muito grande para das elites, porque é isso que eu falei. Era um modelo bem sucedido. O Chile é o processo que tinha dado certo, né? Então esse é um ponto. Vocês levantaram também, quer dizer, a Eliana falou muito aqui do Rio de Janeiro. A gente, sinceramente, nós somos privilegiados, aspas, né? É uma situação dramática nossa, porque a gente tem, é o prefeito, é o governador, o presidente da República, que concentrou tudo, né? E o que eu também fico impressionado é essa questão da água, gente, é uma questão seríssima. Ainda bem que vai ter um debate aqui na quarta-feira, eu acho na quinta, né, sobre a questão da água. Eu acho que é um motivo para a gente aproveitar e tentar, digamos, sacudir essa população. Gente, é um bem precioso, é um bem natural, é o primeiro bem, é o ar e a água. Você obrigar a população a ter que comprar água mineral diariamente, porque ela não pode beber água em qualquer país da Europa, as pessoas tomam água da torneira. Aqui a gente já tem água filtrada, já é um negócio, já mostra, digamos, o descaso, né, que os poderes têm. Porque uma coisa impressionante é isso, gente. Tudo que é obra subterrânea, obra de infraestrutura, esses governantes estão se lixando. Eles querem, como o Bolsonaro fez, inaugurar
a linha não sei das quantas e tal. Mas esgoto, saneamento, água, é exatamente o Brasil, a quantidade de área não saneada é assustadora. É uma coisa quase inacreditável para um país que é a 8ª economia do mundo. Porque é isso que eu estou insistindo com vocês, o Brasil não é um país pobre. No entanto, ele é muito mais desigual. É o campeão praticamente de desigualdade do mundo. Ele está em primeiro ou segundo lugar de desigualdade. Aqueles países africanos, tem vários países, são muito pobres. A gente não é um país pobre, a gente tem muita riqueza, né? Mas a gente é profundamente desigual. E essa questão que eu estou falando para vocês, por exemplo, dessas obras, como a água, é um descaso total pela população. Então eu acho que a gente tem cada vez que resistir mais. Mas eu concordo que a situação é dramática do Rio de Janeiro. E por isso que eu faço um apelo, vamos nos unir nas eleições, gente. Cada um de nós tem que fazer um trabalho em torno da união, porque senão a gente não ganha. Tem que unir as forças de esquerda. Entendeu? Mesmo que eu ceda um pouco, cada um tem que ceder. Ninguém vai casar com o prefeito. Não é isso, não é uma relação para a vida toda. A gente tem que escolher uma pessoa que contemple exatamente essa pauta que a gente está defendendo, né? E que consiga ampliar para outras forças. Não tem que ser o meu candidato, tem que ser um candidato desse conjunto das forças, porque senão a gente vai perder. Olha que vai ter um candidato forte e vai vir do esquema Bolsonaro, que a gente não sabe ainda qual, né? Que eles estão tateando ainda aí. E tem o próprio prefeito, quer dizer, talvez seja ele apoiado pelo Bolsonaro, e não vamos brincar não, ele é forte, a gente fica brincando com ele, mas ele é forte. Ele é um candidato que tem chance de ser reeleito. E ainda tem o governador, o candidato governador, que a gente também não sabe ainda, não está muito claro quem vai ser. Tem algumas sugestões, etc. Tal. Então, ou os setores progressistas, eu até quero ampliar para além da esquerda, entendem isso, ou então o segundo turno vai ser entre o candidato Crivella e o candidato do governador do Wilson. Já pensou que desgraça, gente? A gente não pode deixar isso. A gente tem que apresentar uma alternativa, vamos fazer um esforço, cada um de nós, porque uma coisa é o seguinte, tem a cúpula partidária, mas tem as bases. A cúpula ouve muito também, quer dizer, a gente pode fazer um trabalhinho de formiguinha. Eu cada vez aposto mais nesse trabalho de formiguinha, para além das estruturas partidárias. Então, eu acho que cada um da gente tem que defender isso. Vamos tentar ter um candidato único nessas eleições para a gente chegar no segundo turno, porque senão a gente não chega. Aí o pessoal vai fazer aliança no segundo turno. Sim, mas só vai fazer no segundo turno se a gente chegar no segundo turno. Olha, se a direita tem 2 fortes candidatos, se a gente não tiver um muito forte, a gente não chega lá. Mas não chega mesmo, gente. Então, fica esse apelo, eu concordo inteiramente com a sua fala, né? O Sidney também levantou vários pontos, e eu digo o seguinte, aqui a questão da início, eu até falei isso, né? Mas eu acho que a gente tem que resistir. A palavra é resistir. É resistir, é lutar pelos espaços sindicais, é lutar pelos partidos, porque, claro, até essa eleição não mudou, né? É a precariedade total das relações de trabalho, né? Você fica à mercê, exatamente, você não tem hora, você não tem horário, você não tem seu salário garantido, você vai ganhar aquilo que você produz. É claro que isso está sendo uma tendência no mundo, mas o mundo já teve várias tendências que foram revertidas. Vocês sabem melhor do que eu que não existia nenhuma legislação social, por exemplo. No século XVIII, XIX, não existia nenhuma legislação, não existia salário mínimo, não existia lei de férias, não existia nada disso. Tudo isso foi conquista da classe trabalhadora, foi conquista em cima de muita luta, né? Até pegando o gancho aqui do Brasil para mostrar mais uma, digamos assim, deformação da nossa sociedade. Quando a legislação social vem para o Brasil, que é nos anos 30, ela não vem para o campo, isso é um absurdo. A maioria dos trabalhadores eram rurais naquele momento. E aquilo, fruto de uma aliança, né? Com exatamente essa grande força do latifúndio, a questão do trabalhador rural só entra em pauta nos anos 60, e quando começa a grande bandeira da legislação trabalhista entrar no campo, da reforma agrária. Então, mesmo a maioria não sendo rural, você não tinha uma legislação rural para esses trabalhadores. Vocês sabem também que era tudo compartimentalizado. É só com a Constituição de 88 que a gente vai ter uma coisa universal da saúde e dos direitos. Até então era por categoria profissional. Então são vários detalhes que fazem desse Brasil um Brasil especial e diferente, né? Eu até brinco, quer dizer, quando a gente é o único país do mundo que em 1822, quando se torna independente, escolhe para ser o dirigente um monarca português, gente. E em vez de virar uma república, vira um império. Então, é essa ambiguidade, é este país que tem o mito da democracia racial, que tem o mito do seu país pacífico,
que a gente tem que disputar a cada momento, a cada segundo. Isso tudo é disputa. Eu digo é disputa é o seguinte, eu não posso mais ouvir alguém falar no meu ouvido que o governo Bolsonaro é uma maravilha e ficar quieta. Eu tenho que disputar com aquela pessoa. Porque alguém levantou aí, gente, como chegamos a isso? Esse papel dos meios de comunicação é um negócio assim, inacreditável. Então vocês, eu não sei se vocês, o pessoal da FUP, tem algum canal, né? Eu estou vendo ali que está sendo. É importantíssimo a gente ter canais de comunicação, ter televisões ainda pequenas, rádios ainda pequenas, parciais, porque sem essa disputa a gente não consegue chegar lá, né? Também foi levantado aqui a questão da degradação, eu acho que mais ou menos quer dizer, é uma luta, claro que é desigual, né? Mas a gente tem vitórias muitas vezes com essa luta. Sim, a questão das alianças também. Sim, outro ponto interessantíssimo, por que eu odeio, né, o nosso governo? A cidadania e a democracia, elas não têm fim. Eu digo sempre isso, não tem fim. Não existe um modelo de democracia acabada. É uma luta cotidiana. A democracia ela vai sendo aperfeiçoada e a democracia e a cidadania também. Por exemplo, um exemplo simples. Direito dos homossexuais. Essa não era uma questão no século passado. Hoje é uma questão. Foi um direito novo adquirido. E por aí vai. O pai não tinha menor direito a ter uma licença paternidade. Ele, a partir da Constituição de 88, começa a ter esse direito. As mulheres não podiam votar, porque eram consideradas, enfim, mulher era uma coisa inferior. Né? A mulher lutou e teve direito ao voto. Então, as coisas vão, os direitos eles vão sendo acrescidos. Cada vez o direito, por exemplo, à verdade e à justiça, né? Eu que vivi o período da ditadura militar, são direitos novos. Eu quero saber sobre a história desse país, eu quero saber sobre a minha história. Eu tenho direito de saber o que aconteceu, quem foram os torturadores, quais foram as torturas, enfim. São direitos novos que a sociedade vai criando. Então, o processo ele é infindável. Esse é o primeiro ponto. E depois, ele não é linear, nenhum processo é linear. É outra ilusão da gente. No início, a gente achava que a gente chegou aqui, daqui a gente pulou para aqui. Infelizmente, não é assim. A gente tem avanços e tem retrocessos. A gente tem um passo para frente, 2 para trás, dá 3 para frente, dá 1 para trás, enfim. Esse é que é o X da questão, essa é que é a dificuldade. Então, por que é que as pessoas, digamos assim, sentimento de gratidão com o Lula, com o nosso governo? Não é exatamente sentimento de gratidão. Primeiro que as pessoas queriam mais, e o governo não conseguiu dar mais, essa que é a verdade. Eu tinha um X, recebi um X no meu salário mínimo, eu tive um aumento significativo, mas eu quero ter um salário melhor, porque aquele salário ainda não era digno, gente. Eu tive processo da Minha Casa Minha Vida, mas ainda era uma coisa precária. Ou seja, o nível de precariedade da sociedade brasileira é tão grande que é aquilo que eu falei para vocês. O que foi feito foi importante, mas ainda foi pouco. Então as pessoas querem mais. As pessoas, essa palavrinha que está na moda, se empoderaram. E teve um momento que o governo não conseguiu dar mais respostas. Por quê? Você teve uma crise muito grande, internacional, essa é a verdade. Né? Vocês sabem que o segundo governo Dilma, a gente está numa crise, numa recessão, desemprego aumentando e um discurso monumental em cima da ladrão, são corruptos, roubaram. Então aquele que vai ficando. As últimas lembranças elas são muito fortes, entendeu? Foi sendo feita a cabeça, foi uma situação muito desigual de fazer a cabeça das pessoas. Por isso que eu lembrei para vocês da questão do Jornal Nacional. Eu tenho assim, pessoas próximas a mim que se convenceram que teve a maior ladroeira desse país, nesses governos. E é difícil tirar isso da cabeça das pessoas. Eu tento tirar, eu vou mostrando tudo o que aconteceu, mas as pessoas, entendeu? Então ficou esse caos, né? A questão da segurança, dizer se é uma bobagem, não é uma bobagem. Eu acho que não soubemos, porque também a gente não sabe dar resposta para tudo. Isso tudo é um aprendizado. Né? Essa é a coisa das alianças que eu venho levantou, quer dizer, esse sistema brasileiro é muito perverso. Né? Você pensar que o governo, quando essas pessoas foram eleitas, eu acho que isso a gente não pode esquecer nunca. Tanto Lula quanto a Dilma, eles foram eleitos para presidente da República. O presidente, no regime democrático, as coisas, eu não posso, que eu sou presidente, fazer tudo. Eu tenho que passar as coisas no parlamento. E aí o bicho pegou. Eu tenho que fazer aliança. Fazer aliança com quem? Com gente, às vezes, podre. Essa é a verdade. Deveria ter feito, não sei, é complicado. Essa é uma discussão muito complicada. Entendeu? Mas a reforma política, por que não passou? Porque é difícil você fazer uma reforma política com aqueles próprios parlamentares que estão deitados no bem bom e não querem fazer a reforma.
A gente vai abandonar? Não vai. É fundamental, a reforma política é fundamental, enfim. São vários, esses ganhos que a gente fez, será que a gente soube capitalizar? Será que a gente não conciliou demais com a Globo? Eu acho que a gente conciliou. O salto alto, às vezes, é uma coisa que atrapalha. Eu achar que eu já estou ali na presidência, já estou ali não sei o quê, posso achar que a Globo está no papo. Eu lembro alguns companheiros dizendo, não, mais ou menos está tudo dominado. Não estava nada dominado, eles estavam ali quietinhos, porque eles não tinham força para dar o bote, e vamos esperar a melhor hora para desmontar isso tudo que está aí, porque esse modelo não satisfaz a elite. Esse que é o X da questão. Então eu acho que foram também, quer dizer, a gente teve muitos avanços, muitas coisas importantes, cometemos alguns erros também. Né? Eu acho que esse dos meios de comunicação, a gente não teve força para impor uma mídia diferente dessas mídias tradicionais. Eu lembro que até na época da ditadura, não sei se vocês sabem disso, a gente tinha mais jornais diferentes do que tem hoje. Hoje são 3 famílias que dominam os meios de comunicação. A força da Globo é um negócio inacreditável. Naquela época você tinha o Correio da Manhã, Jornal do Brasil, o Globo no início não tinha essa força toda, mas foi tornando uma poderosa, né, mega empresa. Então tudo isso contou para que as pessoas, né, num quadro de insatisfação de um discurso muito violento, né, contra os governos, quer dizer, ele fez, mas as mídias desfaziam tudo aquilo. E as pessoas estão sempre, enfim, estão sempre querendo mais. Eu acho que faz parte do processo esse querer mais. Tem coisas que obviamente a gente não consegue responder, né? Mas eu concordo com vocês que as alianças foram complicadas e eu acho que está na hora da gente mais ou menos encerrar. Muito obrigado. Pessoal, nesse exato momento o terceiro ônibus da Café Paraná acaba de chegar na vigília. Sejam bem-vindos, guerreiros! Vamos continuar aqui, o pessoal se une a gente aí, se une a nós. Eu acho que agora com essa entrada aí dos novos companheiros, eu acho que está na hora da gente encerrar nosso papo. A não ser que vocês queiram levantar, eu estou totalmente à disposição de vocês. Mas eu queria agradecer muitíssimo, né, vocês terem ficado aí me aturando, me ouvindo esse tempo. Né? Para mim foi uma bela experiência. E contem comigo no que precisarem. Muito obrigado. Agradecer a professora Dulce pela bela palestra e agora dizer que nós somos 150 petroquímicos aqui em frente ao prédio Edize, preparado para os nossos atos e preparado para a nossa marcha amanhã, porque defender a Fafem é defender a Petrobras e defender a Petrobras é defender o Brasil. Aí, companheiros. Pessoal, quero agradecer a professora Dulce pela belíssima aula. Professor Reginaldo, muito obrigado. Vem aqui. Quero presentear você com essa caneca da vigília. Beleza? É nóis. Presentear a professora Dulce com essa singela lembrança. Muito obrigado. Pessoal, estamos na luta e até a vitória. Valeu!